Estimados telespectadores, o nosso muito boa noite. Bem-vindos a mais um Girassol Debate, nesta noite de segunda-feira, hoje o dia 21 de julho do ano 2025. Aqui estamos nós para então abordarmos a temática sobre o papel do assunto que trazemos aqui para este nosso momento de conversa na TV Girassol. Agradecer, entretanto, a vossa e sempre aprazível atenção dispensada para mais este encontro, aos nossos estimados telespectadores e também para os nossos convidados aqui que me vão fazer companhia ao longo deste nosso encontro de hoje. E assim que começo já por estender o boa noite ao Sr. Paulo Inglês, que é sociólogo. Boa noite. Muito boa noite. Bem-vindo a este nosso encontro de hoje. Muito obrigado pelo convite. Também vou passar o boa noite para o Sr. Vítor Panzo, que é consultor de agronegócios. Boa noite. Boa noite, João Alves. Boa noite aos nossos telespectadores. Bem-vindo ao nosso debate. Muito obrigado. Obrigado. Aqui, no outro lado, tem o Sr. Fernandes Uanda, que é economista e também pesquisador. Boa noite. Boa noite, João Alves. Boa noite aqui aos colegas do painel, aos telespectadores, onde quer que estejam, de preferência, né? Em sintonia com a Girassol hoje. E para sermos abençoados nesse nosso debate de hoje, contamos com a presença do Sr. Padre Celestino Epalanga. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, João Alves. Muito boa noite, caros companheiros de painel. Boa noite aos telespectadores da Girassol. Ok, vamos então juntar, Sr. Padre, não a religião, a economia, não é? Exatamente. tentar entender mais ou menos essa questão, que é uma questão muito pontual. Aliás, a questão da criação de economias é visível e vivida em toda parte do mundo. É preciso estarmos vivos para pensarmos naturalmente nas nossas economias, a gestão de economias, a criação portanto, valores para o nosso dia-a-dia, não só como também a problemática de olharmos para o desenvolvimento de um país, né, onde o produto interno bruto é sempre uma das preocupações para, portanto, os gestores do país, digamos, o nosso executivo. Mas, entretanto, vamos aqui entender mesmo esta nossa questão da economia, passando por um assunto que não é menos importante e que nos trouxe até aqui nesta nossa noite de segunda-feira. Portanto, uma noite de frio, uma noite bastante, digamos, necessidade de agasalho, mas também o agasalho sem economias não funciona, não é? Acredito que não seja em inglês, não é? É verdade. Funciona. É preciso termos a economia para comprarmos o agasalho. Eu acho, Vítor, acredito que seja isso, não é? Claro. E esta parte do agasalho, no momento em que nos encontramos, nós precisamos, e é óbvio que as famílias têm que ter rendimentos para poderem adquirir esses agasalhos. Então, é muito importante, num período desse em que nos encontramos, que as famílias tenham condições, digamos, que para adquirir esses agasalhos. Parecendo que não, mas já estamos a falar em economia, não é? Estamos a entrar nos agasalhos, nas compras, aí já começam-se a fazerem as contas. Mas agora, em inglês, para que é que serve a economia, afinal de contas? Bem, para já a economia é um processo através do qual se produzem e distribuem bens e serviços, não é? E a economia sempre existiu nas sociedades, até porque, curiosamente, a palavra economia vem do étimo grego. Oikos significa casa, não é? Doméstica. Nomos é norma. No fundo, era um modo de gerir uma casa, não é? Basicamente. E isto, apesar de, sobretudo no século, com a modernidade, não é? Por causa da mercantilização, e as trocas económicas passaram a ser muito mais financeiras do que trocas que implicavam também uma espécie de coesão social, né? Porque as pessoas faziam trocas, não era só com o objetivo de ter uma mais-valia, mas era também com o objetivo de criar uma espécie de sociedade, não é? Este vínculo. Então, a economia, no fundo, acaba por ser algo da natureza humana, é algo funcional para as sociedades e também, e sobretudo, quer dizer, nós não conceberíamos a nossa vida, a vida moderna, sem economia, sem os processos de produção, distribuição de bens e serviços. O Vítor partilha da mesma opinião também? Exatamente, subscrevo tudo o que disse o Paulo Inglês e vale dizer aqui também que a economia
não é? Essencialmente está muito ligada naquilo que são as trocas, como disse o colega, e também, infelizmente, a economia é mesmo a ciência da escassez, não é? Senão nós teríamos todas as necessidades satisfeitas e aí não teríamos o desejo de adquirir outras coisas. Os recursos continuam cada vez mais difíceis, cada vez mais escassos e por isso é que a economia tem esse pendor. E isso faz com que as pessoas trabalhem mais nos dias de hoje para poderem comprar mais produtos. Então, esta questão das trocas entre um bem e o outro ou de serviços, no passado não existia a moeda, mas a moeda de papel, no caso, mas havia o ouro, havia outros produtos. Permuta. Exatamente. Hoje é diferente, não é? Porque hoje nós temos uma moeda para adquirir os produtos, os desejos são enormes para adquirirmos mais bens, mais serviços e essa escassez é que muitas vezes as sociedades e sobretudo as famílias angolanas não conseguem colocar aqui um travão nesse desejo de ter mais coisas e isso faz com que haja essa dificuldade para adquirirmos os bens e os serviços. Podemos entender como uma desassociação de alguns membros da sociedade? Há essa desassociação, sim, nas famílias e depois aí podemos puxar um bocadinho para o Estado também. Então, a economia vem aqui nos ajudar, não é, para nós podermos compreender esse processo da poupança, daquilo que nós queremos ter, mas muitas vezes o nosso bolso não consegue. Na economia nós não podemos nos comportar como uma criança que quer ter tudo ao mesmo tempo. Quer uma bola, quer um rebuçado, quer um chinelo, quer um outro brinquedo, por exemplo. Há coisas que nós temos que largar para podermos adquirir outras coisas. E aí, esta parte da escassez e da poupança, nós devemos ter algum cuidado, senão acabamos estrangulando toda esta palavra, a economia, que é administrar uma casa, por exemplo, não é, com os poucos recursos que temos, porque as necessidades, convenhamos, são sempre limitadas. Ok, mas haveria outra forma de uma sociedade viver sem economia, Sr. Padre? Não sei se isto é possível. Falou em religião, obviamente. A religião não é antagónica à economia, até porque o livro do Gênesis associa a economia ao trabalho. Quando esta narrativa de Adão e Eva no Éden perdem esta graça, e o que o Senhor lhes veio dizer que a partir de agora tereis que ganhar-vos a vida trabalhando com o suor. Portanto, é trabalhando que se vai adquirindo, neste caso, a moeda para suprir certamente as necessidades que se impõem, ou então também posso criá-las efetivamente, porque sem trabalho não há economia e não há outra maneira de viver na sociedade sem economia. Sem economia, não. Pois bem. Não. Partilha da mesma opinião? Sim, muito que já foi dito aqui, partilho. Nós precisamos fazer pelo menos um pequeno enquadramento, né? olhar para a economia enquanto ciência, né? Neste caso a ciência que analisa num contexto em que os recursos são escassos, qual a forma mais eficiente de alocar esses mesmos recursos. Mas a economia não foi assim desde então. Por exemplo, eu sou professor de História do Pensamento Econômico, então, por exemplo, a pergunta que fiz aqui ao seu padre, falasse religião e economia, na História do Pensamento Econômico houve um período onde a religião jogou um papel importante no desenvolvimento da economia enquanto ciência, né? Existem religiosos como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, deram um grande contributo para o avanço do que agora nós chamamos de ciências econômicas. Esta economia enquanto ciência. Mas também podemos olhar para a economia enquanto modo de vida em sociedade. E aqui, na Angola moderna, no mundo mais moderno, falamos mais de uma economia, como chamamos de uma economia virada para o mercado, onde a decisão para se produzir bens e serviços e de consumir vem dos próprios consumidores e dos próprios produtores. Isto é o que caracteriza hoje a sociedade moderna, o mundo moderno, quer dizer, é uma economia virada para o mercado. Mas isso existe uma outra forma de chamar isto, é capitalismo. Então, esta economia moderna não estaria, como eu disse aqui há instantes, não estaria
a desmembrar certas sociedades? Mas é preciso que eu disse, fazermos um bom enquadramento para ver um bom entendimento do que acabou de mencionar. Isto é no capitalismo. Este desmembramento é intrínseco ao sistema capitalista, à economia de mercado. Quer dizer, capitalismo é uma espécie de sinónimo de economia de mercado, porque é a economia onde se produz bens e serviços para o mercado. Okay? Mas, verdade seja dita, a economia capitalista ou uma economia de mercado disciplina os indivíduos, okay? Permite uma alocação mais eficiente dos recursos, porque se você não for eficiente a produzir os seus bens e serviços, as pessoas deixam de comprar e você é afastado do mercado, quer dizer, o mercado disciplina. Mas também tem a sua, quer dizer, a forma como as coisas acontecem impacta a vida das pessoas de tal forma que precisamos nos acautelar que nem todos conseguem sobreviver neste contexto de mercado. Então, como disse bem, a economia capitalista tem como essência o capital, ok? E nem todos são detentores de capital. Okay? Por isso é que numa economia capitalista... Mas isso é o que eu estava a perguntar. Não começa a desmembrar certas sociedades, os que mais têm, os que menos têm? Sim, mas é preciso compreendermos como é que numa dada sociedade surgiram tantos indivíduos que mais têm e outros indivíduos ficaram com menos têm. É preciso percebermos isso aqui, a tal acumulação primitiva do capital que o Marx explicou. Então, isso é interessante. A estratégia de economizar será esta? Não necessariamente. Por exemplo, se olhamos para a história do pensamento econômico, nós vemos que o capitalismo, a economia capitalista, que hoje agora está virada para o mercado, teve origem na Inglaterra e nós precisamos nos perguntar, essencialmente, da forma como nós conhecemos hoje, teve origem na Inglaterra, mas foi um contexto histórico específico que proporcionou, que facilitou o surgimento logo na Inglaterra, naquela ilha que chove todo ano, é frio, mas por que é que naquele contexto? Foi um contexto histórico específico. Mas esta economia tem de estar intrinsecamente ligada ao capital? Mas repara, sim, a economia como os conhecemos, a engrenagem principal é o capital, é o investimento, é quem tem o poder. Mas podemos depois questionar em cada um dos contextos. Não podemos apenas discutir fora de um contexto. Em cada um dos contextos, quem são os capitalistas e como é que eles se tornaram capitalistas? Quer dizer, os detentores do capital. Quem são eles e como é que eles se tornaram? Porque são processos históricos. Vou abrir aqui um parênteses para explicar já o caso de Angola. O caso de Angola e também o mesmo que acontece em muitos países da África, da SADC, né, como a Namíbia, a África do Sul. Os capitalistas de hoje, os detentores de capital, estão muito ligados com o poder político, por razões históricas também. Existe uma história por detrás disso aqui. É preciso perceber. Eu digo que muitos economistas, por não estudarem, por aprofundarem esse conhecimento histórico, perdem a noção de como é que o indivíduo ficou rico, digamos assim, ficou capitalista, quer ficar rico. É preciso percebermos isso aqui. Existe um contexto histórico por detrás disso aqui. E o mesmo acontece em outras sociedades, em outros contextos. Por exemplo, olhando para os casos dos Estados Unidos, como é que os Rockefellers do mundo surgiram, como é que aqueles grandes nomes sonantes surgiram naquelas sociedades. Tá? Por detrás deles existe um contexto histórico que precisamos perceber. E isto aqui, para deixar bem claro. E, claro, como disse, foram transformações históricas, são contextos históricos e nem todos tiveram a possibilidade de se tornar capitalistas, né? Tornar-se detentores de capital. Claro, outros, como explica Karl Marx, tiveram que, e acontece também nas nossas sociedades, têm que vender a sua força de trabalho. Okay? Quer dizer, para sobreviverem, têm que trabalhar. Há o detentor de capital, que detém os meios de produção. O tal investidor, hoje aqui, em Belezame, chamamos de investidor. E, claro, ele precisa de contratar, para as coisas funcionarem, essa mão de obra. A mão de obra, eu sou uma delas, eu não diria que somos todos nós, porque eu não conheço a situação de cada um, podemos ter aqui empresários. Mas é o indivíduo que, não detendo o capital, mas precisa se reproduzir socialmente, tem que ir para o mercado vender a sua força de trabalho. Essa força de trabalho pode ser considerada como um produto? Já volto assim, vamos aproveitar a oportunidade para também estendermos a nossa boa noite a mais um convidado. Já fizemos aqui alguns arranjos. É o senhor Irondino Garcia, que é empresário e está aqui connosco. Muito boa noite, bem-vindo a este debate. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Estamos a falar de economia, que um empresário então vai funcionar ainda. Pois, esta força de trabalho, como ia perguntando, é uma questão que podemos passar aqui também para o nosso companheiro, o Paulo Inglês. Esta força de trabalho está associada a esta questão da economia. E como é
este produto, como é que olha? Esteve aqui a falar o Fernandes Wanda sobre a questão de que a acumulação de económica da parte do capital da parte de algumas pessoas, portanto, que batalharam, posso assim aqui entender, que dá muito para ter esta disparidade, porque aí podemos notar que uns têm mais do que os outros. Socialmente, como é que podemos encarar? Como é que se enquadra isso? É claro, eu estava a ouvir o Anda falar, porque há uma explicação de Max Weber, quando ele fala a origem do capitalismo, e ele, claro que, curiosamente, entra na história religiosa, porque a ideia dele era que havia uma seita dentro dos protestantes, os calvinistas, que eles acreditavam no destino. Eles achavam, não é, que as pessoas estavam predestinadas a serem pobres ou ricas. Ou ricas, exatamente. Como é que se sabia isso? Ele dizia, você vai trabalhando e se você conseguisse ter riqueza, isso é porque você estava destinado a isso. Então eles trabalhavam o mais possível e neste processo de trabalhar eles adquiriam, digamos, tinham o plus, não é? Quer dizer, aquilo que restava para as suas necessidades. Então guardavam. Isso é que formava o capital. Não é? Depois disso, eles diziam que... depois eles investiam isso. E ele diz que o capitalismo surge como uma espécie de consequência não intencional. Era para provar que você estava predestinado, você trabalhou muito. Isto foi uma criação ideal que ele fez para explicar a origem do capitalismo. Mas depois, mais tarde, ele critica, aí vamos com o que disse o Wanda, que ele diz que estes primeiros, de facto, aquilo tinha a ver com o trabalho. Eles trabalhavam e depois tinham um ganho a mais, não é? Mas só que isso depois entrou numa engrenagem tal que chegou a um ponto que o capitalista já não precisa trabalhar, vai investindo e vive só, digamos, dos lucros do seu investimento. Ora bem, e aqui é que entra, que choca com a questão da redistribuição. A redistribuição quer dos bens, quer do trabalho e quer também da força. Se formos a ver no século XIX, isso com Marx, o que ele faz é que entrou-se numa engrenagem tal em que não haveria escapatória. Sempre o proletariado, como ele dizia, seria sempre explorado. Exato. E o capitalista, não é o burguês, como ele chamava. Aí a diferenciação. Exatamente. Né? Então, ia sempre haver um fosso. Não é? Daí começaram a haver leis sociais, seguros, por exemplo. Isso em parte as manifestações, etc., para contrapor um pouco... digamos, aquela o mais importante é a força de trabalho, no caso. Sim, mas é engraçado que o Marx, onde ele põe o seu pensamento, primeiro era para tentar entender a origem do capital. Não é? Pronto, ele depois faz no fundo o que ele faz é a economia política. Não é? Exatamente. Ele faz uma economia política, né? Como é que surge, não é? Ele faz toda a história. Ele faz uma crítica do Adam Smith que diz que a riqueza das nações também tem a ver... quer contribuir com algumas coisas que parece que é falando, mas pode. Exatamente. Estava aqui a ouvir os colegas muito atentos. Já começamos com o nosso debate. Pois, eu acho que nós transportamos, infelizmente, tudo isso do século XIX para cá, porque hoje continua a exploração dos trabalhadores a nível deste país. Os trabalhadores reclamam sempre das condições sociais, do trabalho. Não é possível, nós estamos a falar aqui para que serve a economia. A economia, falando de Angola, devia atender todos os estratos sociais, todas as áreas de trabalho. E nós temos aqui um desfazamento disso. E se assim continuarmos, a economia de Angola não vai crescer. Nós não vamos ter equilíbrio. Nós continuamos a pagar, por exemplo, salários muito baixos. Se nós quisermos falar ou fazer esse enquadramento daquilo que serve à economia propriamente nos dias de hoje no nosso país, nós precisamos pegar aqui as pessoas das classes que ganham menos para que nós possamos aumentar os rendimentos dessas pessoas
Isso passa por uma política pública. O salário mínimo em Angola é dos mais baixos, daqui da região da SADC. Quer dizer, tinha que aumentar a produção. Não, nós podemos fazer isso, podemos aumentar a produção e nós não precisamos usar aqui muitos artifícios. A primeira coisa é que tínhamos que reformular a política fiscal. Não é? O Irondino Garcia está aqui empresário, se calhar vai acrescentar, exatamente, vai acrescentar aqui mais pontos. Os empresários sofrem muito. Eu ouço muitas vezes os governantes a dizerem que o Estado fez um grande esforço em fazer isso, em fazer aquilo, em pôr aquele serviço em determinadas regiões. O Estado não faz esforço nenhum. Quem faz esforço em Angola são os empresários e as famílias. O Estado é o dono da bola, é o que está confortável. Se quiser começar o jogo agora, começa. E se quiser terminar, também termina. Deixar o empresário tem a bola, tem um apito e tem todas as regras do jogo. Sim, partilho, sim, estou plenamente de acordo. Aliás, estou de acordo com qualquer uma das pessoas que me adiantou. De qualquer forma, deixa-me dizer-lhes que, ainda assim, eu julgo que o Estado pode e deve melhorar os salários da classe. É importante que isso aconteça. E não precisamos de muito. Porque nós falamos há bocado da questão do olhar para o salário de Angola e olhar para os salários a nível da SADC. Nós somos, de facto, o país que tem o salário mais baixo. O pior a nível da África, para não falar a nível do mundo. Ok? Portanto, e o nosso país é um país rico. Tem recursos. Mas a nível da África, a nossa economia é mais valiosa. Mais uma razão. Uma das, né, no caso. Mais uma razão. Mais valiosa. Portanto, tem que haver aqui algum, vamos lá, aquilo que a gente diz todos os dias, alguma vontade política, que de facto é o que falta aqui. Portanto, esta população, portanto, e isto, se nós olharmos bem para a classe empresarial, portanto, o que tem sido feito neste momento tem prejudicado muito. Já disse o Vítor que são as empresas. Sim, a classe empresarial. Sofre, é de facto a que mais sofre. E atenção, que eu não conheço um país a nível do mundo onde o Estado seja o maior empregador. Não é possível isso. Mas para isso, não é? O Estado tem que permitir que as empresas existam. Mas existam de facto. Portanto, não pode o Estado, às empresas nacionais, solicitar serviços e não pagar. Portanto, as empresas de construção, por exemplo, são os maiores empregadores a nível do setor privado. E imagina, não é, quando uma empresa hoje tem, vamos lá, 500, 600 trabalhadores e de repente não se lhe paga. Como é que esta empresa faz para manter aqueles funcionários? Essas pessoas sonharam. Está a perceber? Essa gente sonhou, enquanto estão a trabalhar e receber o seu salário, eles têm projetos, têm planos. Daqui a um mês eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Portanto, e eu hoje não consigo, de facto, entender por que razão o nosso governo age dessa forma. Não consigo perceber. Quer dizer, nós precisamos de estar todos unidos. Nós, a classe empresarial, portanto, o próprio Estado, nós precisamos trabalhar unidos. Não podemos trabalhar como se fôssemos, vamos lá, duas partes. Quer dizer que existe uma certa desunião de vossa parte, existe, nível dos empresários? Existe. A classe empresarial não está feliz. Não é possível. O que é que devia ser feito para que estivessem mais coesos, mais unidos nesse caso? O que é que falta aí? Falta honestidade. Da parte de alguns? Sim. Não, da parte do Estado. Sim, as empresas funcionam e funcionam bem. A desonestidade faz com que os empresários andem, separados, não têm uma... Vejamos, não são os empresários que andam separados entre si, não é isto. Ok. De um lado está o Estado, do outro lado estão os empresários. É exatamente assim que acontece. Porque, vejamos, obriga-nos a pagar todo o processo fiscal. Portanto, e as empresas cumprem na íntegra. E aqueles que não cumprem, por bem, acabam por cumprir com a palmatória, se for o caso. Mas cumprem. Agora, se nós somos capazes de cumprir, por que razão não nos permitirem trabalhar para ajudar até na empregabilidade? Eu não acredito que não sejam as empresas, não é, capazes de ajudar o Estado. Nós estamos preparados para isso. As empresas fazem-no. Portanto,
Até porque a maior parte das empresas, principalmente aquelas grandes, olham muito para o lado social também. Ok. Não é? Portanto, não é possível, não é? Para quem está ali a trabalhar e no final do ano ter que manter... Porque não é fácil, posso lhe garantir isso. Todos os anos chegamos ao final do ano, não é? E olhamos para a nossa folha de salário e perceber que ela está só a aumentar. Está a ver? Porque hoje, com as greves que começaram a surgir, com os levantamentos que nós ouvimos todos os dias, os funcionários já têm exigências. Assim mesmo. Sr. Padre, como é que a Igreja olha para a doutrina social? Quer dizer, como é que a doutrina social da Igreja olha para a economia? Pois, o Paulo invocou um princípio, o princípio da destinação universal dos bens, o que tem a ver com a redistribuição. A Igreja acredita, e é verdade, que todos nós viemos a este mundo de mãos vazias. Encontramos as riquezas e todo ser humano tem o direito de ter uma vida digna. Evidentemente, tem que fazer recurso ao trabalho, tem que trabalhar para que tenha esta vida digna. A Igreja não é contra, por exemplo, a propriedade privada, mas estima que a economia deve estar ao serviço do ser humano. E é necessário que esta mesma economia promova o princípio da justiça, ou a justiça social. E quando isto não acontece, evidentemente, por isso temos desde Leão XIII, em 1891, até há bem pouco tempo, o Papa Francisco, na carta encíclica, tanto a Laudato Si, onde propõe uma economia de Clara Francisco, portanto, propõe a solidariedade, uma economia mais solidária, que olhe para o pobre. Falou-se aqui da economia sendo a ciência da escassez, mas ela também pode ser entendida como ciência da riqueza ou da pobreza, ou então do desenvolvimento. E esta tem sido justamente a proposta da Igreja, que a economia não seja só uma ciência da riqueza, ou seja, para tornar os ricos cada vez mais ricos, mas que seja também uma ciência da pobreza, ou seja, que trabalhe para erradicar a pobreza e apostar, evidentemente, no desenvolvimento, para que todo ser humano tenha esta possibilidade de ter uma vida, como já disse, uma vida digna. E ao longo destes anos todos, este tem sido a posição e o discurso da Igreja. Em 2020, o Papa Francisco reuniu um grupo para aí 200 economistas, um deles, Amartya Sen, esteve presente justamente para procurar ver se encontra um novo paradigma económico que não deixa de fora, ou que tenta inverter a pirâmide. Se sabe que este capital tem em mãos de pouquíssimas pessoas, né? E a grande maioria das pessoas, para aí 80% da população mundial, está justamente a braços com a pobreza. E é importante, esta tem sido sempre a minha questão, olhando para o nosso contexto. Eu disse há pouco tempo que a nossa economia é mais robusta e é mais importante, mas a questão é porque ela não se reflete na vida das pessoas, por exemplo. Também somos, não diria os mais pobres do planeta, mas nós estamos longe disso, né? Vivemos neste paradoxo da abundância. Um país extremamente rico. Há pessoas que certamente têm dinheiro, mas falamos aqui dos capitalistas e eu me pergunto onde é que estão os capitalistas em Angola, por exemplo. Também. Mas esta economia serve para criar riquezas, agora ali para o professor Holanda, ou para dar uma certa dignidade à sociedade? Precisamos fazer um certo enquadramento. Pois. Eu digo, Qual é a mensagem que passa para os seus alunos neste caso? É isso aqui. Eu comecei a professor de História do Pensamento Económico e esse é um tema mesmo que se discute nessa cadeira. Precisamos perceber o seguinte: em Angola nós estamos a criar uma economia virada para o mercado. Ainda não estamos lá.
Estamos a criar uma economia virada para o mercado. E quando está nesse processo, muito do que se verificou nesses países que hoje chamamos países ricos, da Europa, da América do Norte, da Austrália, por exemplo, outros exemplos, da Austrália, a Nova Zelândia deste mundo, muito do que aconteceu lá também verificamos aqui. Okay? E é simples analisar isto. Olhando, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Lei Geral do Trabalho. Vimos o que aconteceu em 2012, 2013. Os políticos aqui disseram que precisavam flexibilizar a nossa Lei Geral do Trabalho, okay? em que permitia ter contratos de curta duração e prorrogar indefinitivamente por 5, 10 anos, porque era para atrair investimento direto estrangeiro. Era um discurso político. E eu analisei isto aqui, estudei isto aqui. Eu me lembro, tivemos um debate na Universidade Agostinho Neto, eu sou da Universidade Agostinho Neto, com outros colegas da Eduardo dos Santos, Viana do Ambo, e eu perguntava se um indivíduo, porque a lei geral do trabalho permitia que o indivíduo numa pequena e média empresa podia ser renovar o contrato dele anualmente até 10 anos. Eu dizia, então, um indivíduo até 10 anos a ser renovado anualmente o contrato, se isso não era a insegurança que estava-se a criar para o indivíduo. As pessoas defendiam, não, é assim que vamos atrair investidores diretos estrangeiros para Angola. Os dados mostram, a estatística do BNA mostra que não aconteceu. Por quê? Porque os investidores não querem simplesmente uma lei que favoreça tanto o empregador ou tanto o empregado. Não. Querem o equilíbrio. E não é só isso que atrai o investidor direto estrangeiro para um do país. Então, é um outro conjunto de condições. A qualidade e a qualificação da mão de obra, as infraestruturas, que é o grande empecilho de Angola, e também quer dizer, um conjunto de fatores que atraem o investidor direto estrangeiro, não apenas a flexibilização da lei. Flexibilizaram em 2012, 2013, foi aprovado em 2013, e agora tivemos que voltar. Quer dizer, o Karl Polanyi, que é considerado o maior economista do século XX, ele diz que é como se fosse um pêndulo. Em 2013 favoreceu os empregadores. Agora, nessa revisão que ocorreu agora em 2022, né, 2023, acho que essa última revisão que se fez a Lei Geral do Trabalho, de certa forma, voltou de novo para favorecer ligeiramente os trabalhadores, para equilibrar. O empresário parece que quer os trabalhadores. Então, é como se fosse um pêndulo. Então, como isso vai e por um lado vai para o outro lado, precisamos perceber depois. No caso de Angola, é por isso que eu disse, precisamos perceber quem são os capitalistas, como é que eles se tornaram capitalistas. No caso, atenção, vamos ver que me parece para dizer que não acontece apenas em Angola, acontece também em outros países dessa década, Moçambique, África do Sul, Namíbia, Zimbábue, por causa do contexto histórico. O decisor político também é empresário. Logo, na tomada de decisão, ele não vai tomar decisões que vão lhe afetar os seus interesses económicos. Aí onde é que está o grande problema. Sim, sim. Por isso é que Angola, como eu dizia, desculpa lhe interromper, mas quero aqui colocar um ponto. Por isso é que isto não funciona. Os outros países funcionou. Deu o exemplo da Austrália, Nova Zelândia, e falou da Europa e também da América. Em África, e falando de Angola e Moçambique, isso nunca vai funcionar, porque a matriz desses dois países, naquilo que perguntava quem são esses capitalistas, quem tem o capital, esses indivíduos, na verdade, não são empresários. Eles são pessoas que tiveram essas oportunidades de terem algum dinheiro, algum capital, e contrataram pessoas, montaram empresas e vivem de quê? Vivem das ordens de saque. Não são empresários de verdade, porque se eles um dia deixarem de fazer contratos com o Estado, prestarem serviços com o Estado, eles vão desaparecer. O empresário de verdade é aquele que tem a capacidade de estabelecer relações de negócios com outros empresários, setor privado. Agora, esses indivíduos estão à espera que o Estado lhes volte a contratar os seus serviços para fazerem obras ou para venderem um determinado produto para o Estado. Nós agora estamos na febre das atividades dos 50 anos de independência. Em todas as províncias há atividade. Esses empresários estão a vender os seus produtos e serviços ao Estado. Se o Estado decidir parar agora de fazer atividades, esses empresários, esses políticos que se beneficiaram dessa acumulação primitiva de capitais vão desaparecer. Prova disso é da forma como eles aplicam seus rendimentos. Eles podem até ter lucros, mas esses lucros muitas vezes eles não fazem reinvestimento. É o grande problema da matriz empresarial do nosso país e de Moçambique a mesma coisa. Por isso é que a pergunta que o padre colocou, porquê é que nós não crescemos? Só para terminar, porquê é que nós não crescemos? É por causa disso, não é? Tem que haver vontade política. Nós não precisamos, temos que parar de termos esses empresários paraquedistas que ele acorda na segunda-feira, monta uma empresa porque o tio dele é o político e vai contratar o serviço dele para limpar a administração ou o governo provincial por aí adiante. Quando esse tio é exonerado, o negócio dele morre e ele fecha a empresa, porque ele não é empresário. Mas é aquilo o que eu defendo. Da vontade política. Mas o que eu defendo
Isso é verdade, tudo o que ele disse é verdade. Mas nós não podemos mascarar. É verdade também a nossa realidade. Porque, como eu disse, nós estamos a criar essa economia virada por mercado. Ainda não está criada, não existe. Se os países africanos, que são a grande maioria, né, que são grande parte dos países em desenvolvimento, são africanos, já tivessem uma economia virada por mercado, seriam ricos. Mas não é o caso. Okay? Nós estamos nesse processo. Esse é um processo. Mas agora, esse processo pode levar 100 anos, como levou lá na Europa, ou levar 50 anos, como levou no Japão, ou levar 30 anos, como levou na China. A pergunta que nós devemos fazer como angolanos é o que é que nós queremos? 100 anos? 50 anos? Ou 30? Ou menos tempo ainda? Porque quanto mais exemplos bons tivermos aí, vemos como fazer esse processo rapidamente, quer dizer, damos esse salto da gazela, como alguém quer tanto, em que, num contexto em que o Estado em Angola, por que é o maior consumidor de bens e serviços? Lembramos que é a Constituição de 75, aquela tentativa de criação de uma economia socialista. Não uma economia de mercado capitalista, mas uma economia socialista, concentração. Depois tivemos que, em 92, desconcentrar. Nesse processo de desconcentração, foi a conta-gota e olhar na cara quem é quem, é daqui, toma um bocadinho, toma daqui. E é por isso que estamos na situação que estamos hoje. Mas é bom que quem governa perceba que, para darmos o salto da gazela, para darmos o salto qualitativo, que mencionou aqui o Vítor, precisamos ter, eu chamo, liberdade econômica. Fazer um concurso, como disse aqui o Vítor, quer fazer limpeza na administração, faça um concurso mínimo. Ou o mais eficiente vem. Se for o meu primo, ele vai ganhar, mas tem que ser eficiente. Esses concursos não são visíveis, não são realizados? Contratação direta, não? Não, infelizmente é a contratação simplificada. Sim, simplificada, sim. Hoje inventaram inventou-se a adjudicação direta e isto virou moda. Isto agora... É bom que diga que não é ilegal, atenção, não é ilegal a adjudicação direta. Mas não podemos tornar isso, quer dizer... Mas é uma exceção que se tornou a regra. Sim, está muito generalizado. E eu compreendo que, quer dizer, que em determinados projetos até se faz. Mas isto hoje é para qualquer coisa. Até na administração, quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, nós estamos a exagerar, pá, e não é isso que o país merece. Portanto, hoje isso, eu já vejo isso como uma questão de merecimento. Este país merece, de facto, não é, pessoas que queiram fazer alguma coisa para que o país cresça. É disso que nós precisamos. Há pouco tempo o Vítor falava de vontade política. Quer dizer, a expressão vontade política põe um pouco a tônica quer dizer, com uma espécie de eficiência, não é? No sentido de que, se nós tivermos esta vontade de querer mudar politicamente, então as coisas vão... Eu acho que também tem a ver... Chega a um ponto que é uma questão moral, não é? Perfeito. Uma questão moral de ética e de princípios. Isto quer dizer... porque nós temos consciência que montamos um sistema, quer dizer... Esse sistema não foi montado só em termos de alguém pensou, não. Algumas coisas foram a própria engrenagem da história, né? da nossa história política, conduziu a isso. É claro que há sempre protagonistas e que têm uma parte importante neste processo e nesta arquitetura deste sistema. Só que esse sistema parece que nos mantém reféns, de certa maneira. Por quê? Porque, por um lado, se nós tivermos uma conversa individual com empresários, com políticos, e perguntarmos se estão contentes com o modo de vida da maior parte das pessoas, ou quando eles vão para fora, se não acham aquilo melhor, todos ficarão, 100% vão estar, não, sei lá, na Suécia, ou Noruega, ou mesmo na Namíbia, claro que está muito melhor. Gostariam de ter uma vida melhor para os outros, gostariam. Por que não fazem? Então, por que não se muda? Mas o que é que falta? Exatamente, este é o ponto. Por quê? A questão é que eu acho que há uma crença em muitos, não é? Quer dizer, sobretudo esta ligação que o Fernando dizia entre político e econômico, eles diziam assim, é que nós fora desse sistema político, nós não existimos. Então, há uma ligação entre a percepção que eles têm da sua própria existência e a contingência do sistema. É do tipo, quer dizer, se nós sairmos dessa espécie de redoma, nós deixamos de existir. No fundo, o que há
é medo. Eles têm medo. Mas podemos entender que o destino da nossa economia está mais na mão dos políticos e não dos empresários? Claro. Vamos puxar um intervalozinho. Vamos partir para um curto intervalo. Sim. Voltaremos com esta mesma questão já na segunda parte deste nosso debate. Vamos e voltamos rapidinho. Fiquei onde está, só para tomar um café, uma aguazinha, e já vamos dar sequência a este nosso debate de hoje aqui na TV Girassol. Boa noite, voltamos daqui a mais alguns instantes. Do desporto na rede de amanhã, um olhar atento aos palancas negras que preparam o Xana, bem como as ilusões do futebol feminino, sem esquecer o mercado de transferências internacional. Temos encontro marcado, o programa começa às 12 horas, com as principais notícias do desporto em Angola e no mundo. Você não pode perder o DR Desporto na rede. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Achas que já viste tudo em televisão? Espero só até ver o que acontece fora do ar. Ela vai falar a qualquer momento. Erros, improvisos e piadas de bastidor. Porque televisão... Eu não viste? Tomas. Adoro. Porque televisão não é só glamour. Ator, criatividade e muitas gargalhadas. Fora do ar, de segunda a sexta-feira, às 15h30, na Rede Girassol. Há 3 anos. Agora mais olha o que perdeste feio. A não perder, na Rede Girassol. Rede Girassol, 3 anos de luz, música e emoção. O futuro é agora. Mais uma vez o nosso muito boa noite renovado. Esperamos que tenham, na verdade, aproveitado este tempozinho de intervalo para tomarem uma água, um sumo, um café e voltarem a estar aí na poltrona, bem direcionados à sua TV para acompanharem então aqui este debate, e deixamos uma questão no ar antes mesmo do intervalo, e aqui vou começar com, aliás, estava a usar da palavra na altura, o nosso amigo e companheiro sociólogo Paulo Inglês, que tinha que ver com se o destino da economia do nosso país está com os políticos ou com os empresários. Estava a dizer que a pergunta podia ser capciosa, porque muitos políticos são também empresários, não é? Então, quando a gente pergunta se a economia estava na mão dos políticos ou dos empresários, quer dizer, estava nas mãos dos mesmos, não é? Bom, mas sendo eles políticos e empresários, então aí teriam maior interesse, mais interesse no crescimento da nossa economia. Sim, agora, é verdade que há empresários que não são políticos, não é? Mas é uma minoria, são poucos. Porque então, esses não precisam, digamos, de um sistema político que, ao mesmo tempo, seja uma espécie de provedor, não é? Ou seja... É uma pergunta
para todos. Sim, é uma vir a qualquer momento. Sim, porque o que está a acontecer é muito simples. Aquilo que dizia um pouco o Fernando é que se o seu único provedor, não é o Estado, você só faz política, você só faz negócios com o Estado, não é? Quer dizer, o ideal de qualquer empresário é fazer negócio com o Estado, porque o Estado é o que melhor paga, é o que melhor devia pagar, não é? Só que o nosso problema é que às vezes nem isso o Estado paga. Exato. Sim. Mas depois o Estado exige os impostos. Sim. Quer dizer, se passar umas horas sem pagar, já a multa é a dobrar. Sim. Não é? Agora é isso. Agora, o Estado pode não pagar. Mas se você não paga, o Estado não pode não te pagar. Mas se você não paga o Estado castiga-te. Não é? É uma lógica perversa. Amigo Paulo, E como é que é feita essa ginástica aqui neste ponto? Vamos passar a palavra ao empresário. Quando fala da multa, isto da multa para o empresário é mais ou menos. O pior é quando o Estado, tanto aqui estou a falar na pessoa da AGT, que não sei quem lhe dá esse direito, vai e fecha uma empresa. Exatamente. Vai ao banco e cativa uma conta. Exatamente. Portanto, eu não consigo perceber se legalmente isto está correto ou não. De qualquer forma, depois a gente pergunta. Se tem esse poder. Sim. A gente pergunta por que é que existem os tribunais, afinal de contas. Das administrativas. Portanto, não estará a AGT a fazer o trabalho que é o trabalho do tribunal? Ou até, se calhar, o trabalho da polícia? Não é? Porque hoje, pronto, a AGT tem uniformes, parecem polícias também, mas não são, exatamente. Mas não é. Okay? E vão e encerram. Não é correto isso. A vontade que dá a um empresário, não é? Desliga isto de uma vez por todas, pego no que tenho e vou para a Namíbia ou para algum sítio qualquer e abandono. Muitos estão a fazer isso. Esquecem-se. Muitos estão a fazer isso. Sim, há gente a fazer isso. Há pessoas a abandonar exatamente. porque não querem aborrecimentos. Isto provoca problemas graves. Isso é uma sangria, mas isto lá vai contra aquilo que nós falávamos da própria economia social. Porque o empresário é também um agente de coesão social. Exatamente. Ao criar empregos. Exatamente. Quando há essa espécie de castigo por parte do Estado... Fica em contas até com o próprio empregado. Exatamente. E com o próprio Estado, no caso. Não é? Exatamente. Vítor. Pois, eu quero pegar aqui a deixa do Irondino, que isto é bastante frustrante para qualquer empresário. A AGT age de forma arbitrária. E é crime o que a AGT faz. A AGT não tem autonomia nenhuma de chegar a uma determinada agência bancária e mandar cativar, digamos assim, os recursos financeiros de uma empresa, as contas. Quem deve fazer isso é o tribunal. E todo mundo sabe, o governo sabe disso, as empresas já denunciaram, mas a AGT continua com essas práticas. Vive perseguindo os empresários. Se os empresários não têm certas informações relativamente a essa questão da política fiscal, que o Estado é que deve traçar isso, e falo por intermédio da autoridade tributária, o empresário tem que ter essa informação, porque a AGT não faz favor a nenhum empresário. A AGT tem que fazer o trabalho pelo qual a instituição foi criada, não tem que fechar contas nenhumas. Se o empresário estiver na contramão, esse processo tem que ser levado a tribunal e o tribunal é que vai julgar, o juiz é que vai decidir se a conta da empresa vai ser cativada ou não. Então alguém tem que responsabilizar, digamos assim, a AGT e parar com isso, deixar de perseguir os empresários. Os empresários contribuem, eles criam empregos e esses empregos é que garantem sustentabilidade às famílias. As empresas, a economia serve para isso. Nós precisamos de ter a liberdade económica em Angola. Os empresários têm que ser livres de desempenharem o seu papel, que é trabalhar para que a economia cresça. E o Estado tem que traçar políticas para que os empresários se instalem no nosso país, em todas as regiões. Nós não podemos estar a fazer uma campanha diplomática para atrair investidor estrangeiro quando nós não cuidamos dos nossos empresários. Eles são os nossos, vivem aqui, têm o seu domicílio aqui em Angola, pagam aqui os seus impostos. Então nós devemos cuidar desses empresários. Senão vai acontecer aquilo que os colegas disseram, de muitos empresários estarem a ir para outras paragens, onde o ambiente de negócio é mais favorável. Não é? Nós temos condições para melhorar, podemos melhorar.
o país é nosso e quem vai mudar a história deste país para a economia crescer seremos nós. Por isso é que temos de reformular a política económica, a reforma do Estado tem que ser reformada, essa reforma fiscal a nível do país tem que ser reformada, passa a repetição, para que nós possamos crescer, sermos competitivos. Se nós queremos entrar na zona económica da SADC, temos que fazer isso. Senão vamos tentar inventar aqui uma série de artifícios e não vai funcionar, não é? Os empresários têm que ser a locomotiva da economia do nosso país. O Estado traça as políticas, os empresários vão trabalhar, as famílias com melhores rendimentos, isso vai fazer com que a economia cresça. E para isso o que serve? Não é termos muito Estado na economia, não é termos um governo bastante gordo, um governo que continua a gastar muito. A despesa tem que ser de qualidade. Se quisermos crescer, é normal que o governo aumente as despesas, mas aumentar as despesas significa termos mais estradas, termos mais energia e mais água nas zonas de produção. As fazendas têm que ter energia, têm que ter água, têm que ter estradas para tirar a produção do campo para os mercados de consumo. Fazermos a distribuição dos produtos e da riqueza de forma equitativa. Tem que haver aqui equilíbrio, senão nós não crescemos. Padre, como é que nós podemos ligar a nossa economia à felicidade da sociedade? Pois, eu dizia, obviamente, um dos papéis da economia é este, né, proporcionar felicidade a todo ser humano. E dizia eu também, aqui um problema, esta manhã estava a refletir, tem a ver com a questão do trabalho, mas também com a questão da terra. Fala-se muito, por exemplo, em agricultura, agora falo da agricultura familiar, mas o que nós não estamos a perceber é que as famílias, as comunidades começam a ficar sem terras para as trabalhar. Tenho andado um pouco pelo país e vejo o assambarcamento de terras, sobretudo pelos chineses, o centro-sul do país é de facto de bradar aos céus. E também, por isso perguntava onde estão os capitalistas, há muitos senhores que são proprietários de grandes extensões de terra, mas não fazem nada com estas terras, não produzem, de facto. Não podemos chamar essas pessoas de capitalistas. Pois, por isso eu perguntava, onde é que estão os capitalistas? Quando o Fernandes falava em capitalistas, eu perguntava, obviamente, ele falava, fazia esta viagem pelo Ocidente, e eu me perguntava, onde é que temos nos nossos capitalistas, onde é que estão os nossos capitalistas? O que fizeram? Ocuparam grandes estações de terra. E nada fazem. Nada fazem com essas terras. Nada. Exatamente. E as comunidades estão a perder espaço, riachos, enfim, e não conseguem produzir para, efetivamente, que a economia circula, para que vivam felizes com o produto, evidentemente, do seu trabalho. Este aqui é o grande dilema e o grande desafio para o nosso país. Eu não sei como é que a economia nos poderia ajudar a tentar desencravar justamente esta roda que é um dado momento. Mas Joana, partilha da mesma opinião? Sim, precisamos perceber que a economia não é uma ciência exata, é uma ciência social. Esta questão, Se bem que os economistas gostam de usar fórmulas matemáticas e tudo mais, mas não, a economia é ciência social, feita por pessoas para pessoas. Okay? Então, nessa busca de eficiência, não podemos esquecer que por detrás dos números também tem pessoas. Okay? Então, quando a economia não está a funcionar para grande parte da população, então alguma coisa está errada. Quando temos porque, repara, no tempo de Adam Smith, por aí, chamamos dos clássicos, o foco da economia era a produção e distribuição da renda entre os trabalhadores, os capitalistas e os proprietários de terras. Okay? Mas a economia, houve uma revolução. Okay? Há uma revolução em que a economia deixa de se preocupar com a produção e distribuição da renda, passa a se focar mais na alocação, nas trocas.
Mas o que eu digo e isso aprende-se na história do pensamento econômico, e aqui muitos economistas não discutem esse salto que ocorreu, é que para os países europeus e ocidentais, onde isto ocorreu inicialmente, fazia todo o sentido, porque a questão de produção já estava resolvida. Okay? Divisão divisão do trabalho, aumento de produtividade, aumento do excedente, acumulação de capital. Com a colonização, melhor ainda, as colônias foram exploradas, acumularam capital, estavam ricos. Então, fazia-se todo o sentido, mas repare, todo esse processo aqui que eu acabei de descrever aqui, de acumulação de capital, ocorreu à custa e ajuda através do Estado. Foi o Estado que apoiou. Quem fomentou a colonização? Foi os Estados europeus que patrocinavam e incentivavam os seus cidadãos a irem colonizar esses espaços e acumularem, trazerem de volta riquezas. Então, tudo à custa do Estado. Depois de estarem ricos, o que esses capitalistas fizeram? Disseram que já não precisavam mais do Estado. Então, houve uma total separação. Repara, isto aconteceu lá, levou muitos séculos, okay, para que houvesse essa distinção. Aqui ainda esse processo está a começar agora. Por isso tu tens políticos e empresários, mas tem que haver também essa distinção. Por isso que eu disse, nós temos que decidir, enquanto sociedade angolana, se queremos fazer isso em 100 anos, em 50 anos, ou em menos de 30 anos, como a China fez. Porque é possível, a China mostrou que é possível dar um salto. 78 até 2008, a China transformou-se completamente. E repara, com a mudança geopolítica, na introdução do Trump na Casa Branca, o que a China está a fazer? A China está a fazer o quê? Está, a nível interno, está a fazer com que os salários aumentem para aumentar o consumo interno, deixar de depender das exportações. Porque a China era muito exportadora, dependia muito das exportações. Com essas tarifas, estava a perder. Então, precisa de promover o consumo interno. Então, eu nas minhas análises defendo que a Angola tem que ter cuidado, tem que haver equilíbrios aqui. Nós não podemos nos basear num único modelo de desenvolvimento, de crescimento econômico, digamos assim. Não, temos que equilibrar. E não é moralmente aceitável, no caso da Angola, hoje, fazer o que os países europeus fizeram, que primeiro acumularam, criaram pobres, ficaram ricos, depois começaram a ajudar os pobres. Em Angola, vai haver revolução. As pessoas não vão aceitar esperar 100 anos ou 50 anos para que comece a ter tal Estado provedor. Então, o Estado provedor em Angola, infelizmente, em Angola e nos países africanos em desenvolvimento, tem que surgir também à medida que vai se criando essa economia virada para o mercado. Quer dizer, não é fazer o que os países ricos europeus e da América do Norte fizeram, mas não, tem que fazer esse processo de forma diferente. Quer dizer, estamos a criar uma economia virada para o mercado onde o capitalismo devia ser brutal, mas não. Como não é moralmente aceitável ter uns super ricos e super pobres, temos também que equilibrar. Mas isso não aconteceu em Angola. É bom que se diga, de 2002 até 2017, até agora, as desigualdades aumentaram. Nós criamos aqui super ricos e temos a pobreza, dados oficiais, 49%. Isto é inaceitável. Temos que diminuir isso. Pobreza extrema. Extrema. Isso é disso pobreza. Pobreza monetária, digamos assim. Pobreza monetária. E isso estamos a falar estatística até antes da Covid. Porque depois da Covid vemos as pessoas a comerem no contentor. Então, quer dizer, terá aumentado. Não temos dados atualizados da pobreza. Mas essa é a nossa realidade. Então, precisamos estar todos conscientes como sociedade que isto é inaceitável. Então, o que é preciso fazer? Como dissemos aqui, é preciso que haja, então, a tal liberdade económica. Temos de estar conscientes que os empresários políticos, por serem em número reduzido, eles por si só não são suficientes para darmos o salto da gazela. Eles não serão suficientes. Para isto aconteça, é que tem que haver liberdade económica, dar espaço para outros atores poderem também investir, intervir e fazer as coisas acontecer. Mas será que as sociedades mais ricas são as que mais produzem? Não é fácil para nós, empresários principais, são os mais felizes, no caso? Conseguir cooptar empresários para virem para o país. E quando vêm para aqui, portanto, no primeiro ano, eles estão completamente desiludidos e com vontade de ir embora. Aqueles que conseguem manter estas pessoas no país não conseguem imaginar qual é o exercício que precisam de fazer. Eu hoje tenho um parceiro que está em Angola há 25 anos. Esta pessoa hoje não sai daqui porque na sua terra ele vendeu tudo o que tinha para vir investir em Angola. E não tem como regressar sequer. Porque vontade não lhe falta. Agora, nós temos que tentar fazer perceber às pessoas que é possível, um dia vai acontecer e andamos aqui a enrolar com o homem de baixo para cima para que as coisas possam acontecer. Está a ver? Como se não bastasse. A nossa mão de obra deixa muito a desejar. Há coisas que quem vem de fora já não aceita. Não aceita, não pode concordar.
Porque um funcionário que está ali, um colaborador, quer dizer, para cima de 5 anos, ele tem que ter capacidade, não é? De fazer um trabalho que seja um trabalho correto. Às vezes nós temos 10 angolanos a fazer um trabalho que um só estrangeiro faz com mais qualidade. Temos que analisar isso. Mas onde é que está o problema? A formação? O que é que se passa? Também. O capital humano. Precisamos de capacitar as pessoas. Eu digo... O homem precisa. Nós temos que Ou talvez que ter a motivação para o trabalho. Não, também, mas de qualquer forma... Ou se ser que o patrono não dá esta motivação. Não creio que seja isso. E olha mais para o estrangeiro. Isso é geral. Em todas as empresas isso acontece. Mas podemos também aqui perguntar se o trabalhador angolano é feliz. Sim, mas como é que ela há de ser feliz? Mas essa é a pergunta. A pergunta é essa. Mas, porque eu, enquanto trabalhador angolano, também tenho que querer ser feliz. Primeiro. Ok? E depois, é preciso que se me dê a oportunidade de ser feliz. Não existe essa oportunidade. É muito difícil. É muito difícil. Como se não bastasse, ele próprio, o colaborador, também não ajuda. Porque não quer aprender. Ele acha que não é necessário. Nós hoje acreditamos que o melhor sucesso para a nossa vida é ir para o estrangeiro. E é engraçado que estas pessoas, postas no estrangeiro, fazem exatamente o trabalho que não fazem aqui e fazem-no com qualidade. Mas a pergunta é porquê? É uma boa pergunta. Pois, Paulo? Sim, porque eu digo sempre, a questão da mão de obra, não podemos negar que a nossa mão de obra não tem grande qualidade, devido tem a ver com o próprio sistema de ensino, também as fraquezas do sistema de ensino. É bom que se diga isso aqui. Mas eu digo também o seguinte, é importante que ao se promover investimentos aqui, se atrair investimentos de direito estrangeiro ou mesmo de nacionais cá em Angola, devemos incentivar aqueles setores capazes de absorver essa mão de obra pouco qualificada. E temos setores como a indústria têxtil, eu tenho, nas minhas análises, apresento sempre esse caso aqui concreto, em que fez enormes investimentos e continua estática, ela não evoluiu desde 2002 até agora, que apesar das reabilitou-se as principais indústrias têxteis e continuamos na mesma. Uma fraqueza. A indústria de bebidas está como está, a indústria de materiais de construção também está como está. Esses 3 exemplos aqui são setores que poderiam absorver mão de obra pouco qualificada. Exatamente. Nós fizemos aqui um estudo, nós a nível da Universidade Agostinho Neto, fizemos um estudo de 2015 a 2019, olhamos toda a construção, a indústria de materiais de construção e vimos como é que essa empresa estava a ajudar a qualificar essa mão de obra. Okay? Mas uma coisa que nós, em termos de recomendação, fizemos ao governo foi o seguinte, que na adjudicação das obras públicas, que é dinheiro de todos nós, devia haver uma componente de formação, em que vai exigir a empresa que ganhou a obra, okay? Que também que qualifica a sua mão de obra. Se houver essa exigência, com o tempo, essa mão de obra vai se qualificando. Claro, o que é que aconteceu nesses países? Houve uma aposta na indústria, nós chamamos de indústrias intensivas em mão de obra, e à medida que, claro, as empresas estão a faturar, estão a pagar impostos, o Estado vai ter mais dinheiro, o Estado vai investindo na educação, na qualificação da sua mão de obra. Essas empresas também podem fazer o tal upgrade em termos de tecnologia, absorver novas tecnologias, porque a mão de obra está se qualificando. Este é um processo, mas tem que se fazer. Fazendo, claro. Não. Poxa, inglês, então a questão que foi deixada? Sim, não, eu ia tocar num assunto que disse aí o senhor empresário, quando falava da capacitação, não é? Ou seja, da vontade dos empregados serem felizes, quererem serem felizes. É claro que eles querem ser felizes, não é? Isso é uma propensão de todo ser humano, não é? Quer um bem-estar, etc. Mas a pergunta que tinha feito era se os países ricos são os que mais produzem. Como dizia há pouco tempo, Fernando, a nossa economia é de mercado. Portanto, está virada para... São mais felizes. Exatamente, está virada para o mercado. E nesses países, por exemplo, os países... Porque o critério de medição da felicidade não é só a produção, quer dizer, entra vários elementos, não é? O bem-estar social, psicossocial, sensação de segurança, etc. E aquelas necessidades básicas realizadas, tudo isto concorre para esta sensação de felicidade. Portanto, não é só lá, tenho um bom emprego, sou feliz. Não. As situações familiares, questão de segurança. Por exemplo,
como é possível que alguém aqui em Angola, se tiver um bom emprego, por exemplo, ganha bem, pode ir de férias para Angola, tem conta no estrangeiro e casas, mas depois vê um menino a comer no contentor de lixo, ou uma senhora com um bebê a pedir... Quer dizer, a não ser que o indivíduo seja uma pessoa fria completamente, você não pode ser feliz. Quer dizer, porque há um elemento social em tudo isso, né, de comunidade, não é? E não é possível que, às vezes, famílias inteiras, para as suas refeições, irem para o contentor de lixo, ir lá procurar e tal. Você diz, não, mas eu estou feliz porque tenho o meu salário. Não, porque dentro daquilo você não pode ser feliz. Exato. Não pode, por isso muitos fogem. Eu até, há um aluno que está a fazer um estudo sobre esta simbologia dos vidros fumados, não é? Dos carros, não é? Esta fuga do olhar da realidade, não é? A pessoa diz, não, é segurança, é o sol, não é? Mas também tem algo de fuga. Mas há países muito desenvolvidos, mas entretanto muito ricos, e essas pessoas, os habitantes destes determinados países têm um distanciamento social muito grande. Cada um faz cada um vem, faz a sua vida, seio de serviço. Sim, mas o bem social está garantido. Tem um Estado provedor, que cuida daqueles mais carentes, mais necessitados. Mas a economia então começa por destruir essa interação, esta aproximação? Não, mas isto também tem a ver com a característica, se calhar, cultural deste povo. Não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de distanciamento, na nossa visão cultural, para eles pode não ser. Até podem achar invasão muita proximidade, não é? Até pode causar não quase ninguém. Sim. As pessoas saem de manhã e senhor padre, essa separação, como é que vai essa separação? Não, mas é que eu falo... economia? Não, mas é o que eu falo... Por exemplo, é um caso concreto. A riqueza que eles têm tudo. Sim. Eles têm tudo ali. Mas, entretanto, não têm o contacto social. Mas tem contacto social. Hoje por hoje, a nossa reprodução social é feita via mercado. Nós temos que ir para o mercado vender a nossa força de trabalho, ok? Para podermos nos reproduzir socialmente. Quem não trabalha não come, é assim que se diz. Mas o nosso país é uma realidade também. Os ricos estão cada vez mais afastados. Mas é isto aqui, então. Isto também, isso de certa forma, de estruturas, as vale a pena ter essa economia? Mas repara, muitos países ricos hoje, não é à toa que estão a reverter o tempo de trabalho, o tempo de horas de trabalho, a redução, mesmo a licença de maternidade para as senhoras, mas também passar para os pares. Então, por isso é que muitas sociedades modernas, digamos assim, estão a enveredar para este caminho, porque já perceberam-se que há essa necessidade de se reconectar no nível da sociedade, com os vizinhos, as famílias e tudo mais. Mas repara, isto aqui, tu observas muito no meio rural aqui, no nível da Angola, por experiência, mas também a nível dos países ricos, também tu vês muito nas comunidades, nas zonas onde as pessoas vivem. Quer dizer, eu tive o privilégio de estudar nos Estados Unidos e na Inglaterra, e eu vi muito nas zonas onde eu vivia, né? E na cidade onde eu estudava, que havia as pessoas ricas e não só, faziam muita ação social. Quer dizer, doavam muito do seu tempo para ajudar o próximo. Nesses países também existe essa cultura, isso faz parte da cultura. Tem uma espécie de se redimir dos pecados, digamos assim. Coisa que nós não temos aqui. Sim, mas é curioso, porque isto aqui, isto foi um grande salto que se deu no século XIX, mesmo nestes países. Porque havia aquela ideia, não é, do Gemeinschaft, né, como dizem os alemães, que era a ideia de comunidade. Não é? Eles dizem, as pessoas viviam em comunidade, cidade rural, etc. Quando se dá a industrialização, então passam ao que se dá uma Gesellschaft, não é? Que é a sociedade, que é o indivíduo. Há um distanciamento, e um distanciamento dessa convivência. Depois é o que se dá, não é? Alguns sociólogos falam de anomia, em que as pessoas se sentem desenraizadas e depois causa problema o suicídio, por exemplo. Não é? Aumentou o suicídio com a Revolução Industrial. Claro. Mas a grande questão é que depois tentaram corrigir como centros de diversão, não é? Teatro, música, concertos, restaurantes, coisas de turismo. Foi uma maneira de tentar reverter este isolamento, não é? Quer dizer, aumentar o divertimento para reconectar as pessoas com as outras pessoas. Estes lugares? Como?
Não, houve... Ideia trazer os de classes mais baixas para essas comunidades. Não, houve diversas classes, não é? Houve diversas classes, tanto é assim que as próprias empresas, promoviam... Então acabaram partindo dos vidros escuros. Por exemplo, na Alemanha, curiosamente, o turismo, mesmo tempo de fascismo... Vitor, está muito calado. Estou aqui a ouvir os colegas. O próprio turismo foi promovido pelas empresas, não é? Mas assim, de trabalhadores, chamados labours, não é? Eu vivi um tempo na Alemanha onde estudei e as pessoas via que o turismo estava massificado, mas havia uma espécie de estratificação de consumo. Havia pessoas que iam para a Austrália, assim, viagem, turismo, ou para as Bahamas, etc. Mas havia pessoas que saíam, como quem saísse de Luanda, ia para o Bié, ou ia para Malange, fazer turismo. Ficavam ali. Sim. Mas para ele é o que dava. É o que dava, isso. Quer dizer, segundo a sua economia, não é? Sim. Mesmo a ideia de isto aqui das pensões, chamado hostels, que eram as residenciais. Exatamente. E aquilo produz uma economia. Claro. Não é? Produz uma economia, quer dizer, circular, não é? Sim. E agora, só que no nosso caso, por exemplo, se alguém quiser sair daqui de Luanda para ir ao Lubito, passar uns dias, você quer dizer, é o rendimento quase de um ano. Do ano, exato. Não é? É impossível. Tem que partir o carro. Quer dizer, nem sequer o turismo médio-baixo sobrevive. Não se consegue porque os recursos, como disse, são bastante escassos. São bastante escassos. Não podemos fazer isso, Paulo. Aquela história, não é, da Alemanha, Europa, facilita porque as pessoas conseguem rendimentos, digamos assim, equilibrados, e também os preços das viagens para pagar uma guest house em família, tudo isso compensa. Não será também baseando-se em créditos que são feitos? Também há essa facilidade. No nosso país, isso não existe. Sim. Quem quiser viajar num final de semana com a família ou tirar férias em família, vai ter que juntar, pelo menos, estou a falar daquelas famílias que têm os rendimentos mais baixos, que grande parte dos trabalhadores em Angola ganha, está na ordem dos 150 mil kwanzas para baixo, atenção, e essas famílias não conseguem fazer isso, porque é entre comer e ter lazer deste tipo, não aquele lazer de ficar na rua, beber cerveja num bar, mas fazer lazer em família, claro. Ele vai preferir comer, vai preferir satisfazer as necessidades da sua família. A partir do momento que os dados do INE nos mostram que mais de 55% do rendimento das pessoas, das famílias em Angola, em média, né, é usado para alimentação. Estamos em preço de um país pobre. Esse é um país pobre. 55% do rendimento é para alimentação. Quer dizer, só trabalhamos para comer. É importante garantir. Mas estes lugares existem? Os lugares existem, mas a nossa economia... Mas não é para muitos de nós. Exatamente. A nossa economia é tão incomportável que não chega. As famílias em Angola não conseguem fazer poupanças. É taxa ganha, taxa gasta. Exato. Porque em Angola, o nosso país é incrível, porque o pobre em Angola paga a propina. Porque nos bairros onde muitas famílias vivem, não há escolas públicas. E alguém que tem algum capital consegue fazer uma escola do seu jeito, com algumas salas, põe uns professores, pagando salários muito baixos, muitas vezes até abaixo do salário mínimo nacional, e que vai dando essa formação, e as famílias têm que se remediar para pagar propinas, e o Wanda chamou a atenção da qualidade de ensino, por isso é que nós temos estas dificuldades. Mesmo até as escolas públicas que estão nos grandes centros urbanos do nosso país não têm condições. Há muitas escolas que nem todas as disciplinas têm professores, por exemplo, não é? Determinados cursos que não há laboratórios. Esse é o grande problema. Então, a nossa economia continua cada vez mais desfasada e temos que pagar aqui um setor muito importante que é a educação. Não basta nós termos muitos números, dizer que no final do ano letivo formamos X alunos ou X estudantes que colocam-se no mercado de trabalho, quando não há essa qualidade. É muito importante. Irundino chamou aqui a atenção da mão de obra nas empresas. Muitas vezes, eu digo que essa responsabilidade é individual de cada profissional. Na área onde ele estiver, ele tem que fazer bem o seu trabalho. Porque ele não tem que ir para uma empresa dar trabalho ao dono da empresa. Em determinada área, se ele for canalizador, tem que fazer bem o seu trabalho. O segurança, idem, até o técnico sénior dessa mesma empresa
para o grupo crescer. E muitos, quando imigram, porque é que lá fora funciona? O canalizador no estrangeiro consegue fazer bem o seu trabalho, porque há controle, há rigor. Ele já não vive inventando conversas que a avó dele morreu 10 vezes, ou bisavó, o óbito do vizinho. Ele fica uma semana no óbito do vizinho, não vai ao serviço e apresenta sempre justificativos. Desta feita, as empresas não terão produtividade, não é? Então, esse é o grande problema. Isso devia ser uma responsabilidade individual de cada profissional. E assim crescemos. Se assim não for, vai ser muito difícil. Pois parece que anda... Pois. São 2 pontos. Uma coisa que o Vitor disse aqui, que em Angola o pobre paga propina, mas eu acrescentaria, paga propina, paga água mais cara, porque tem que comprar aqueles bidões de 20 litros, paga a luz também mais cara, muitas vezes é do PT ou do gerador. Isso aqui é Angola, o pobre paga muito mais que alguém da classe média. No aspecto da qualificação, que o Vitor aqui, da mão de obra, que o Vitor aqui mencionou, o Estado tem um papel preponderante a jogar. Repara, o desemprego aqui em Angola, eu diria que é quase que estrutural. Os jovens terminam bem ou mal um ensino médio ou superior e não conseguem emprego. O desemprego, dados oficiais do INE, dos 15 aos 24 anos, primeiro trimestre foi 54,2%. 54,2%. Dos 15 aos 24 anos. Muitos dos 24 anos de altura até as pessoas que terminam uma universidade. Então, quer dizer, não conseguem emprego. O pouco que aprendeu no sistema de ensino, ela, se não conseguir um emprego, perde isto aqui. Então, o Estado tem papel preponderante a julgar. Como assim? E dar incentivo às empresas, aos empresários, para recrutar esta mão de obra, qualificar. Porque, quer dizer, em vez de ele vir trabalhar para mim, não estou a treinar, como diz o bem-vindo, estou a reformatar. Então, o Estado tem que dar um incentivo, ou fiscal ou não fiscal, mas o Estado tem que dar um incentivo para isto acontecer na nossa sociedade. Se realmente quisermos qualificar esta mão de obra que nós temos aqui, que é gigantesca, é juvenil, jovem, e não está ociosa por falta de políticas concretas. Mas isto aqui é um bocado complicado. E agora, voltando para esta questão da capacitação, eu trabalho num projeto com as Nações Unidas, com o UNCTAD, que até é financiado pela União Europeia, que tem que ver com a capacitação de pessoas. E aqui estou a falar, portanto, numa metodologia que é o Empretec, que é uma coisa transversal, ok? Ensino para adultos, e no FAB, que é o Farming as a Business, para que se consiga trazer, portanto, principalmente a nível da agricultura familiar, para as pessoas deixarem de olhar para a agricultura só como sustento para a sua mesa, mas transformar aquilo em negócio. E eu estou, há mais de um ano, a escrever e a apresentar aos ministérios, às empresas, não é? Para que se possa formar, então, as pessoas. Estes documentos entram e são todos engavetados. As pessoas não respondem. Portanto, não vejo da parte do Estado sequer, portanto, desses ministérios, vontade, não é, para formar esta gente. É óbvio que se estas pessoas não tiverem formação adequada, as empresas, as privadas principalmente, não vão recrutar essas pessoas. Vão recorrer ao... É óbvio. Mas então, é óbvio. Ninguém cria uma político empresa... empresário que não permite que estes projetos desta natureza sejam implementados, provavelmente. Está a ver? Exatamente. A pergunta porquê? É exatamente aí que está a situação. Okay. No século XIX, falava-se do papel terapêutico da pobreza, que é isto no mercantilismo. Dizia-se que, não, se o pobre tiver mudar de vida, vai ficar preguiçoso. Esta era a mentalidade. Nós temos que desconstruir isto aqui. Okay? Temos que desconstruir por quê? Os melhores quadros. É isso que devemos ter em mente. Devemos ter isto em mente. Que devemos garantir que até o pobre pode também fazer essa engrenagem que chamamos de economia funcionar e dar o tal salto qualitativo que nós desejamos. Ele não pode ser excluído desta engrenagem, ok? Então, e se ele não tem... Por exemplo, um exemplo concreto, temos uma iniciativa governamental, mas ainda precisamos ver se vai ter pernas para andar lá mais para frente, o Quenda, em que dá-se recursos às famílias para transferência direta de valores unitários. Para as pessoas, mas o problema também está como é que essas famílias estão a implementar este apoio. Não, pelo que tudo indica, muitos estão a fazer, está a ser positivo, estão a investir no setor produtivo e tudo mais. Mas depois, eu digo, a falta de sustentabilidade é que, tipo, mesmo que estão a investir, no caso concreto, eu visitei no sul de Angola, a região da Huila, eu chamo Huila Profunda, Chibia Profunda, fui até Chaungo, depois fui para o Cunene. O que se via lá é que, ok,
Mas muito dos inputs que elas estão a usar para usar naquela produção que está a ser feita lá é tudo importado. Os fertilizantes são importados e tudo o resto, quer dizer, não tem tal sustentabilidade. E isto hoje é entregue assim, não para. Já vai acabar. Acabou. Não, acabou. Sim. Eu quero ver, agora que eu quero ver... A partir daqui a pouco tempo começa a comprar também. É exatamente a partir de agora que eu quero perceber o quanto o projeto é viável. É viável, exatamente. Agora que é importante perceber. A partir deste momento. Exatamente. Porque... Esperemos bem. Até agora era... Não é? Era entregue, sim, de forma gratuita. Entregue, agora como é que isto vai reproduzir? Por quê? Porque, de facto, não basta só dar dinheiro às pessoas. É preciso mudar o mindset dessas pessoas. É preciso ajudá-las, não é? A criar alguma sustentabilidade. E isso não está a ser feito. Eu acho que este programa que ainda está a ser muito mal implementado. As pessoas não deviam receber dinheiro de borla. Isso vai torná-las preguiçosas. Eu acompanhei uma das reportagens na televisão, algumas famílias a dizerem com o dinheiro que eu recebi, comprei roupa para os filhos, reparei a casa e fiz isso e fiz aquilo. Pois, e a pessoa vai ficar à espera. Não, mas é necessidade, esse aqui é o problema. Esse é o problema. Dar dinheiro a quem não tem nada para comer. Pois. Obviamente, a primeira coisa, ainda que fosse comigo, eu vou comprar comida. Dinheiro dado mas aqui há uma coisa. Sim, não, mas eu não tenho, não como há 5 dias. Sim, mas há uma coisa que nós devemos entender. Este dinheiro do Quenda, Angola está-se a endividar. Obviamente. Não é investimento, é um financiamento. Nós não sabemos a que taxa de juros é que vamos pagar este valor. Agora vai ser injetado, não sei se já foi até agora, não é? Mais 400 milhões de dólares do Banco Mundial, não é? Para esse projeto. Nós continuamos a nos endividar esse dinheiro. Mas são essas tais dívidas odiosas. E mesmo para fundo perdido, porque entregamos o dinheiro às pessoas, eles é que sabem o que é que vão fazer. Seria melhor se o Estado pegasse este dinheiro e financiasse as famílias para investirem, a semelhança daquilo que o FADA está a fazer, por exemplo, devia-se registar essas famílias, identificá-las, onde cada família trabalha, na agricultura ou na pecuária e outras atividades. Essas famílias, para que elas tenham a responsabilidade, vocês vão trabalhar com este dinheiro e dentro de algum tempo vocês vão devolver este dinheiro ao Estado. E este dinheiro que vocês vão devolver vai dar para financiar outras famílias. Aí sim teríamos um efeito multiplicador. Senão depois cada um faz mais famílias noutras regiões para receberem mais dinheiro e esse dinheiro é jogado... E fazer famílias aqui é como Malthus, no inglês, defendia. Vês? Que não pode ajudar os pobres, extremamente pobres, porque senão eles vão ter possibilidade de se reproduzirem socialmente sem terem condições para tal. Mas isso para mim é incorreto. E sociólogos, talvez o Paulo vai poder reforçar melhor do que eu não sou sociólogo, mas eu me preocupo com essas questões também. Tudo bem, Vítor, é uma visão de dizer que as pessoas vão se reproduzir socialmente de forma individual, mas aquele que está extremamente pobre não tem como. Essa é a primeira mão que se dá e puxa, se tira da pobreza extrema. Temos pessoas aqui, aquelas que estão a viver no contentor, por exemplo, estão a comer do contentor. Você vai dizer, está aqui estes 13 mil kwanzas, na altura é 8 mil, agora vai passar para 13 mil kwanzas. Depois vai devolver daqui a 2 meses. Não tem como, é de entrega mesmo, ok? Como disse bem o padre, ele vai pegar vai resolver o seu primeiro problema, é a fome. Depois disso... Houve uma explicação na altura da entrega desse valor? Pois, o que eu quero chamar a atenção aqui... É a concepção do corpo. Pois, mas vamos aqui, nós aqui falamos tanto da economia, juntar dinheiros, olhamos para a questão das riquezas, a felicidade de cada um de nós, todos nós, não é? Mas então, agora a pergunta é, para que é que serve a economia? Tem que estar ao serviço das pessoas. Vamos começar pelo inglês. Estamos mesmo já também a terminar o nosso encontro de hoje. A economia está ao serviço das pessoas. A economia serve para criar o bem-estar. Para as pessoas viverem melhor. A economia serve para isso. A economia é um processo de interligação social e também de reprodução de bem-estar. No fundo, quando não servir para isso, não é economia. Podemos chamar outros nomes, não é? Mas não é economia. Pode ser forma de exploração, pode ser forma de opressão, pode ser forma de exclusão. Mas uma economia, como dizia há pouco tempo o Fernando, de facto, a economia, em termos científicos, é uma ciência social. Tem a ver com o social, tem a ver com as pessoas, com as relações, com o bem-estar, com a coesão social, com a felicidade. A economia é isto. Vítor.
Nós não conseguimos. A explicação do Paulo é já para terminarmos fecha a cadeia daquilo que serve à economia. Eu gostava muito de um dia ver isso no nosso país. A economia conseguir conectar as pessoas, atender às necessidades das pessoas. A economia conseguir trazer felicidade às famílias angolanas. A economia conseguir trazer sustentabilidade ao Estado. Essa interligação passa por todos os setores: educação, saúde, os serviços. Nós falamos do turismo, falamos do lazer, é muito importante. A economia traz isso. Quando um dia Angola conseguir fechar todos estes setores, estarem interligados, nós vamos ser uma nação feliz. Porque aí ninguém vai ter vontade de roubar o telemóvel do outro, porque cada um vai conseguir pagar um telemóvel por prestações, por exemplo. Quem quiser comprar qualquer bem vai poder chegar a uma loja, quer um televisor, quer um aparelho, isso e aquilo, e pagar. Quem quiser viajar vai chegar à sua empresa: eu vou tirar as férias em dezembro e quero sair com a minha família. O empresário vai dizer: está bem, eu vou comprar os bilhetes, digam onde é que vocês querem ir, apresentam um plano de custos, a empresa vai adiantar já e esse indivíduo vai ser descontado durante o próximo ano ou durante 2 anos. A empresa vai descontar um valor que ele nem vai sentir muito. É para isso que a economia serve, não é nós podermos ir ao hospital, tratar da nossa saúde sem ter que pagar milhões, porque nós já descontamos no passado, já pagámos esse imposto com qualidade, sem pressão nenhuma, e as empresas poderem funcionar em condições normais, termos liberdade económica em Angola. É para isso que serve a economia. Quando Angola chegar a este patamar, digamos assim, aí sim, seremos todos felizes e naturalmente que o angolano vai parar de fazer essas manifestações, fazer exigências e naturalmente que o Estado até que vai sentar com as famílias, com as empresas para pedirem opiniões de como é que nós poderemos fazer para termos mais investimento, digamos assim, e aumentarmos aquilo que é a estrutura do PIB e deixarmos de ser um país petrodependente. Sr. Irundino Garcia, empresário. Olha, para mim, a economia seria olhar para o meu bilhete de identidade e ter lá um endereço que permitisse que o banco, a polícia e qualquer outra pessoa me pudesse localizar. Assim, eu chegava a qualquer banco enquanto cidadão e dizia que queria, de facto, um valor para comprar um bilhete de passagem e o banco cedia porque sabia onde é que me iria encontrar. Hoje isso é impossível porque nenhum de nós sabe onde vive, de facto. Ok? Portanto, e enquanto nós estivermos a viver assim, isto vai, de alguma forma, prejudicar aqueles que são os mais pobres, porque são os que têm mais dificuldades em ter um endereço correto, não é? E então vão continuar a viver esta miséria que se vive hoje e que nós precisamos de resolver isso. Economia seria, não é? Angola, que durante algum tempo os angolanos foram jogadores da seleção da Namíbia, das equipes da Namíbia, quando lhes fomos ensinar a jogar futebol e hoje nós estamos a perder com a Namíbia. Portanto, quando conseguirmos inverter todo esse quadro, vamos ser felizes. Ok. Fernandes Wanda. Uma forma de estruturar as relações sociais e elas precisam ser um pouco mais equilibradas do que são hoje. No caso de Angola e países em desenvolvimento, a economia enquanto ciência tem que se preocupar ainda com a questão da produção e, acima de tudo, da distribuição da renda. Porque a questão da desigualdade pode causar convulsões sociais um pouco mais lá para frente. Pois, a economia devia poder ajudar-nos a tentar minimizar este fosso entre ricos, extremamente ricos. Bom, aqui não sei, temos pessoas endinheiradas, não temos ricos. Exatamente. Mas esse é o termo correto, pessoas endinheiradas. Extremamente endinheiradas. Exatamente. E depois temos muitos pobres, miseráveis. Eu acho que isto é de bradar aos seus. Há tempos o Dr. Massano disse que crescemos quanto? 4,4%. Exatamente, mas a minha pergunta quando ouvi isto ela dizer, a minha pergunta foi: e porquê que não se reflete na vida das pessoas? A mesa do cidadão. Exatamente, a mesa. É que não é possível agora ter uma refeição sequer. Né? Há muitas famílias que não podem. O Paulo disse bem aqui, as pessoas famílias inteiras vão aos contentores para tentar alimentar-se. Então, eu penso, obviamente, isto vai quebrar essas relações. O que Rawls
diria que depois aumenta a inveja. Portanto, eu olho para o Paulo, mas por que é que ele tem e eu não tenho nada? E vou começar os vidros fumados, enfim, o Paulo tem que se precaver, porque sou capaz, exatamente esta questão da inveja, e Rawls trata muito bem no seu livro A Teoria de Justiça. É preciso que a economia efetivamente ajude-nos a tentar estes desarranjos e procurar, não diria um equilíbrio como tal, mas pelo menos que as pessoas tenham possibilidades de viver com alguma dignidade. Bom, curioso, isso dos vidros, a gente pode ver os povos, mas os povos não nos veem. Exatamente. Então, muito obrigado a todos, né? Obrigado por terem estado aqui conosco neste debate, neste encontro, à noite da segunda-feira. Desejo continuação de boa noite para todos vocês e também para os nossos telespectadores. Estaremos de volta numa próxima oportunidade. Boa noite. Amanhã é mais um dia de trabalho. Então, até à próxima.